Vamos ver agora, então, o teste de Friedman. Ele é utilizado para a gente comparar K amostras dependentes em relação a uma variável de interesse. Ele é o teste não paramétrico, utilizado, então, como alternativa à análise de variância paramétrica, quando o objetivo é testar um fator utilizando amostras relacionadas, ou seja, a gente tem tratamento e blocos. Como as K-amostras são dependentes, então é claro que o número de casos em cada uma das amostras sempre será o mesmo. E a dependência entre as amostras pode ser estabelecida quando se estuda um mesmo grupo de indivíduos sobre cada uma das K condições. Ou ainda a gente pode obter vários conjuntos, cada um deles com K indivíduos em correspondência, ou seja, não precisa ser os mesmos indivíduos, mas esses indivíduos têm que ter as mesmas características, associando-se então aleatoriamente um indivíduo em cada um dos conjuntos, de cada um dos conjuntos a cada uma das condições. Um exemplo para a gente entender seria, imagina que a gente quer estudar as diferenças no aprendizado sobre 4 métodos de ensino. Então, a gente poderia obter quatro conjuntos, né, conjuntos com 4 alunos, cada conjunto, então, constituído de alunos que se correspondem segundo variáveis relevantes, ou seja, alunos que tenham a mesma idade, o mesmo nível de aprendizado prévio, de inteligência, a mesma situação socioeconômica e outras variáveis que sejam relevantes para o que a gente estiver estudando. Então, a gente vai associar em seguida, de forma aleatória, um aluno de cada um desses grupos a cada um dos métodos. Então, um aluno ao método de ensino A, um aluno ao método de ensino B, um aluno ao método de ensino B e, por fim, o último aluno ao método de ensino D. Né? Então, cada um dos nossos grupos de alunos tem 4 alunos que serão submetidos aos 4 métodos, certo? Então, vejam que não são os mesmos alunos que estariam sendo submetidos aos 4 métodos, porque não tem, né, sentido um aluno ser ensinado, né, avaliar o aprendizado dele de acordo com 4 métodos. Porque no momento que tu aprende de uma vez só, né? Não tem como voltar à situação de sem aprendizado para poder aplicar um novo método de ensino. A escala de medida, então, é no mínimo ordinal. Nós vamos ter, então, B blocos e K tratamentos, onde os blocos são mutuamente independentes, ou seja, a dependência está dentro dos blocos, mas os blocos são independentes entre si. O teste vai ser exato se a variável for contínua. Então, mesmo que a escala possa ser no mínimo ordinal, o teste só é exato quando a escala da variável é contínua. E aí ele se torna aproximado, então, quando a gente tiver uma variável do tipo discreta ou ordinal. Né? Mesmo que tenha empates, ele ainda assim é válido, né? De forma aproximada. Então, as hipóteses são os K tratamentos H0, né? Os K tratamentos apresentam o mesmo efeito, e a hipótese alternativa, pelo menos um dos tratamentos apresenta um efeito diferente. Para a gente entender a aplicação, esse vai ser o exemplo que a gente vai utilizar. Então, um teste de consumo de combustível envolvendo carros produzido por 3 fabricantes A, B e C foi realizado e os resultados em quilômetros por litro, então a gente está falando aqui, né, do rendimento do carro em quilômetros por litro, estão aqui apresentados nessa tabela. Então, vamos estabelecer e testar a hipótese utilizando 5% de significância. Então, as nossas hipóteses são H0, o consumo de combustível é o mesmo para os 3 fabricantes, e H1, o consumo de combustível não é o mesmo para os 3 fabricantes. Então, vejam que para cada fabricante eu tenho um carro de cada modelo. Um carro pequeno, um carro médio de 6 cilindros, um carro médio de 8 cilindros, um carro grande de 8 cilindros e um carro esporte. Em cada um dos fabricantes eu tenho a mesma configuração, ou seja, os mesmos blocos. Né? Então, a gente tem os grupos a serem comparados, os nossos tratamentos são os 3 fabricantes, e o modelo do carro, os 5 modelos de carro sendo testado, são os nossos blocos. Como é que eu calculo a estatística de teste, QF? Primeira coisa, eu coloco os meus dados no formato de uma tabela, onde nas colunas estão os meus tratamentos, os meus K tratamentos, e nas linhas os meus B blocos. Em cada bloco, eu ordeno as observações e coloco os postos. Então, desde o posto 1 até o posto K. Né? Então, em cada bloco é feito o ordenamento. Depois eu vou calcular RI, que é a soma dos postos em cada tratamento. Então, em cada coluna eu somo os postos. E vou calcular a estatística de teste QF usando essas informações. B, número de blocos, K, número de tratamentos, e os RIs, que são, então, a soma dos postos nos tratamentos.
Se houver empates, né, este autor sugere uma correção na estatística QF, que vai ser dividida por esta razão aqui, né, por este denominador, onde o UI, que aparece na fórmula, é o número de observações empatadas em cada um dos postos. A distribuição da estatística de teste sobre H0 ela é exata ou aproximada. A distribuição exata está tabelada e depende do tamanho né, da quantidade de grupos sendo comparadas e do número de blocos. E a gente tem ela tabelada quando a gente tiver pequenos tamanhos de amostras. Se eu tiver um tamanho de amostra já grande, aí a gente tem a aproximação a partir da distribuição Q² com K menos 1 grau de liberdade. Então, voltamos ao nosso exemplo. Aqui estão os nossos valores, né, para o nosso rendimento dos carros do fabricante A, do fabricante B e do fabricante C. Onde que eu vou fazer, então, a ordem, atribuir os postos? Onde que eu ordeno as minhas observações? No bloco. Ou seja, eu vou pegar os carros de tamanho pequeno dos 3 fabricantes e vou ver qual que teve o menor consumo, né, o menor rendimento. Tá? Aqui, esse leva o posto 1. O segundo, menor rendimento, leva o posto 2. E o terceiro, menor rendimento, maior valor, então, no bloco, leva o posto 3. E assim por diante por cada um dos meus blocos. Depois disso, eu vou somar os postos no tratamento. Então, eu somo os postos dados aos carros do grupo A, do fabricante A, aos do B, então somei os postos, deu 12, e aos do C, somei os postos, deu 13, né? Então, 5, 12 e 13. Pego esses valores, então, e vou colocar na minha fórmula. Então, B, né, são 5, que são os modelos de carro. K são 3, que são os fabricantes. E os nossos R, 5, 12 e 13, que a gente acabou de calcular. Então, eu chego que QF é 7,6. Então, eu poderia primeiro ir na tabela e obter o valor exato, o p-valor exato. Então, como eu tenho 5 blocos, 3 tratamentos e obtive, né, o valor da estatística de teste 7,6, na tabela eu obtenho o p-valor igual a 0,024. O p-valor aproximado pela distribuição Q² eu poderia obter pelo Excel. Então, utilizando a função de Sticky, 7,6, que é a nossa estatística de teste, e 2, que são o número de graus de liberdade, eu obtenho p-valor igual a 0,02237. Né? Então, vejam, valores relativamente próximos, né? Porque a gente já tem uma amostra de tamanho 5, que não é assim tão pequena, né? Para cada um dos 3 fabricantes. Então, a aproximação já é bastante satisfatória. E para qualquer um dos 2 casos, a minha decisão é rejeitar H0 a 5%, ou seja, existe diferença de rendimento entre os 3 fabricantes. No R, como é que eu faço essa análise lá no R? Então, a primeira coisa, né, uma forma, então, é eu montar a matriz, ou seja, todos os meus valores, né, os nossos 15 valores, né, 5 modelos para cada 3 fabricantes, e aí eu vou lá e coloco o nome dos modelos, que eu abreviei aqui, né, de P de pequeno, M de médio, G de grande, E de esporte, e os fabricantes, A, B e C. E peço o teste a partir dessa instrução, Friedman.teste do meu conjunto de dados. Então, ele vai lá e me coloca o valor do Q² calculado, né? 7,6, 2 graus de liberdade e o nosso P-valor 0,02237. Uma outra opção de calcular o valor do teste pelo teste de Friedman é a partir dessa instrução, MuStat, a partir deste pacote, né? MuStat. Então, eu instalo o pacote, ativo o pacote, e aí eu informo os dados de um formato diferente. Então, primeiro eu digo quem são os meus tratamentos, quem são os meus blocos, e boto a minha variável resposta, né? Em sequência. E aí eu peço a instrução do teste a partir da função mu.friedman.teste, a variável resposta, vírgula, os tratamentos, vírgula, os blocos. Tem que ser nesta sequência. E aí ele vai lá e me entrega a mesma informação. O valor de Q² 7,6, 2 graus de liberdade, e o nosso p-valor 0,02237. As comparações múltiplas, assim como a gente viu lá no Cruz-Coolores, assim como a gente acabou de ver no Cochrane, sempre que eu rejeito H0, eu tenho o quê? Que existe alguma diferença entre os grupos que eu estou comparando, ou seja, pelo menos 2 tratamentos diferem entre si. Uma forma de eu identificar onde é que estão essas diferenças é utilizando o critério de Bonferroni, que é um critério conservador, onde a gente vai pegar o alfa, que no nosso caso, né, no nosso exemplo foi 5%, e nós vamos, então,
dividir este alfa pelo número de comparações, número de pares sendo comparados. E aí a gente vai lá e faz novamente o teste de Friedman para cada uma dessas comparações, usando este alfa corrigido, então, dividido pelo número de comparações. Ou ainda, então, né, uma outra opção seria o procedimento proposto por Sigma, o teste de comparações múltiplas de Siegel, que é um pouco menos conservador que o de Bonferroni. E como é que eu obtenho isso? Então, primeiro passo, calcular as diferenças entre a soma dos postos. Então, a gente já tinha, né, a soma dos postos, que precisa, inclusive, para calcular a estatística de teste. E eu pego, então, essas diferenças em módulo. E depois eu comparar essas diferenças com uma diferença mínima significativa, que é calculada desta forma aqui, onde o Z é o valor obtido da distribuição normal padrão, B é o número de blocos e K, número de tratamentos. Então, no nosso exemplo, eu já tinha aqui a soma dos postos, né? 5, 12 e 3, para os fabricantes A, B e C, respectivamente. Então, eu posso calcular as minhas diferenças. 7, 8 e 1, as diferenças, então, entre a soma dos postos. E agora eu vou ver se essas diferenças são ou não são significativas, calculando a nossa diferença mínima significativa. Então, o nosso alfa 5%, K, número de grupos, igual a 3. Né? Eu vou lá e busco na tabela Z o valor 2,3971. 3941. B é número de blocos igual a 5, que são o número de modelos, e K igual a 3, que é o número de fabricantes. Eu chego que a diferença mínima significativa é 7,57. Então, esta diferença aqui é considerada significativa. Então, os modelos, os fabricantes A e C têm carros com rendimento de combustível diferente. Então, se a gente levar em consideração aqui os valores, então eu estou comparando A e C, né? Então, esses dois aqui são valores considerados significativamente diferentes. Então, olhando pelos postos, eu consigo concluir o quê? Que os carros fabricados do fabricante C têm consumo de combustível maior, ou seja, tem um melhor rendimento do combustível, fazem mais quilômetros por litro do que os carros do fabricante A. Essa seria a nossa conclusão. Como é que eu faria essas comparações múltiplas no R? Né? Então, eu coloquei aqui as informações como a gente já tinha colocado antes, né? A minha variável resposta, os tratamentos e os blocos, né? Então, eu tenho 3 tratamentos e 5 blocos. Para isso, eu preciso do pacote pgirmes, que a gente já tinha usado anteriormente, lá para o teste de Kruskal-Wallis. Então, eu instalo e ativo o pacote. E a minha função é Friedman MC, de comparações múltiplas, onde eu tenho que colocar exatamente na ordem a variável resposta, os meus tratamentos, os meus blocos, e dizer qual é a probabilidade de teste, o nosso alfa, né, que a gente adotou para o teste global, que foi 5%. E ele já me entrega o resultado, né, pronto da decisão. Então, ele vai lá e coloca, comparou 1 contra 2, 1 contra 3 e 2 contra 3, os valores das diferenças que a gente já tinha obtido ali, né, da soma dos postos, a diferença mínima significativa, que tinha sido 7,57, e ele me aponta ali onde é que eu tive uma diferença significativa, que foi entre 1 e 3, ou seja, entre os fabricantes A e C, como a gente já tinha. Na sequência, então, vocês têm alguns exercícios onde vocês vão poder, então, aplicar o teste de Friedman, como a gente viu, e depois, na sequência, quando tiver, então, a rejeição da hipótese global, né, fazer o teste de comparações múltiplas, como a gente acabou de ver.